Emmanuel, sejam todos bem-vindos a mais um programa, mais um culto online. A distância não é barreira. Aonde você estiver, fique conectado pela fé. Deus está em todos os lugares. Fique conectado pela fé. E nós vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Hoje, o tema de hoje é o verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? Muita gente diz que se eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Quem é o verdadeiro cristão? A Bíblia diz que o verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus. E quem ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Então, se você não obedece os seus mandamentos, você não é verdadeiro cristão. É duro ouvir isso, mas é uma pura realidade. Se você não obedece os mandamentos de Deus, que não são difíceis de ser obedecidos, então você não é verdadeiro cristão. O Espírito de Deus não repousa em si. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu vou pedir os irmãos, eles vão ler. Você que está em casa, procura acompanhar a leitura conosco. Abra sua Bíblia também, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Vamos meditar nesta palavra. E Deus, Ele vai falar conosco, em nome de Jesus. Pode ler. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Assim diz a palavra: amo todos os que me amam. Eu amo todos os que me amam. Quem que diz isso? O Senhor Jesus. Jesus está dizendo que Ele ama todos aqueles que o amam. Então, se você ama Jesus, Jesus te ama. É isso mesmo. Vou repetir. Se você ama Jesus, então Jesus te ama. Leia a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E quem me procura, me encontra. Para por aí. Eu amo os que me amam. Isto é muito importante. Se você quer que Deus te ame, você tem que amar primeiro Ele. E o que significa amar a Deus? O que significa amar a Deus? Muitos só dizem que eu amo, eu amo, eu amo, mas fazem exatamente o que é contrário ao amor de Deus. Venha comigo para o livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Vamos lá? 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Pode ler? 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Assim diz a palavra. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando o seu irmão, é um mentiroso. Por outras palavras, se você diz que ama a Deus e tem um ódio do seu irmão, tem inveja do seu irmão, tem rancor do seu irmão, você é mentiroso.
A realidade é que você não ama a Deus. E por você não amar a Deus, Deus não te ama. Amar a Deus significa amar o seu próximo. Isso mesmo. E amar o seu próximo significa fazer o bem ao seu próximo. Será que você faz o bem ao seu próximo? E o seu próximo pode não ser um cristão como você. O seu próximo pode não estar na mesma religião que você. Pode não pertencer ao mesmo partido político que você. O seu próximo pode não ser da sua cor, da sua raça, da sua região. O seu próximo é qualquer pessoa. Então, se você não ama o seu próximo, não tem como você dizer que ama a Deus. Lê a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, odeia o seu irmão, faz mal ao seu irmão, tem maus pensamentos contra o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. E se você diz que ama o seu irmão, você tem que fazer o bem ao seu irmão. Se você tem ódio, tem rancor, tem inveja, tem ciúme, se você tem maus pensamentos contra o seu irmão, você não ama a Deus. E por consequência disso, Deus não te ama. Porque Ele disse: eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que me amam. Por outras palavras, se você não ama a Deus, Deus não te ama. E dizer que ama a Deus só da boca para fora é o que muita gente faz. Eu sou cristão, eu amo a Deus. Mas odeia o seu irmão. A Bíblia diz que você é mentiroso. Se você tem ódio do seu irmão, tem inveja do seu irmão, tem ciúme do seu irmão, se você tem maus pensamentos com relação ao seu irmão, a Bíblia diz que você não ama a Deus. Continua? Versículo 21. Ora, o mandamento que recebemos dele foi este: que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É isso mesmo. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aquele que ama a Deus, repito, ame também o seu irmão. Não se esqueça do que nós lemos primeiro. Deus ama aqueles que o amam. Quem são os que amam a Deus? Primeiro, os que amam a Deus são aqueles que amam o seu irmão. Aqueles que fazem bem ao seu irmão. Eles amam a Deus. Segundo, vamos ver capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 3. O que significa amar a Deus? Pode ler. 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Assim diz: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Se você não obedece os mandamentos de Deus, significa que você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, significa que Deus não te ama. E você não é cristão. Ser verdadeiro cristão é ser obediente à palavra de Deus. Continua?
E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis de serem obedecidos. Lê a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não nos são penosos. Não são difíceis de ser obedecidos. Há uma coisa que o Satanás coloca na cabeça das pessoas: é que servir a Deus é difícil. Eu sei que você já ouviu muitas vezes isso. Já ouviu muitas pessoas que até se dizem cristãs a confessar essa palavra negativa. É muito difícil servir a Deus. A Bíblia diz claramente que os mandamentos de Deus não são difíceis de ser obedecidos. Então, todos aqueles que dizem que é difícil obedecer os mandamentos de Deus, significa que estão a dizer algo que é contrário à palavra de Deus, algo que é contrário à vontade de Deus. E se alguém diz o que é contrário à palavra de Deus, esse pensamento vem do diabo, vem do maligno. Isso mesmo. O diabo entra nas pessoas e coloca esses pensamentos de que é muito difícil obedecer a palavra. Repita. Sua Bíblia, sim. Escuta. 1 de João 5:3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Na realidade, não são nada difíceis. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são nada difíceis. Não são difíceis. Então, o verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus significa amar o seu próximo. Não tem como você dizer que ama a Deus enquanto odeia o seu próximo, enquanto arma contra o seu próximo, enquanto tem inveja do seu próximo. Não tem como. Amar a Deus significa amar o seu próximo, fazer o bem ao seu próximo, ajudar o seu próximo. Isto é que é amar a Deus. Eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Espero que você medite nestas palavras.